Bem, então retornamos com o programa Momentos Espirituais, hoje discutindo na segunda parte o capítulo 10 da obra Nosso Lar, capítulo intitulado No Bosque das Águas. Então nós vamos fazer a leitura do capítulo, que felizmente a obra Nosso Lar, ela é muito legal porque ela tem 3 ou 4 páginas cada capítulo, né? Então dá para fazer a leitura do capítulo e depois nós desenvolvermos, né? Só lembrando, Marcelo, né, que a gente viu na semana passada sobre o problema da alimentação, né? Sim, foi o problema da alimentação. Onde a mensagem que foi passada para nós é que nós nos alimentamos muitas vezes desnecessariamente ou em excesso, né? E no capítulo eles se preocupam em mostrar de que nós podemos educar os nossos estômagos desde já, né? Comermos com sobriedade, para que quando cheguemos no plano espiritual, que nós saibamos aproveitar a energia que vem da natureza, que vem do sol, né? E tirar o maior proveito para a nossa saúde dos alimentos simples, né? Sem extravagância e sem necessidade de excessos. Perfeito. Muito bom. Inclusive ele conta aquela história que o governador teve que se empenhar, né, durante agora não me lembro se são 30 anos, né? Durante 30 anos ele se empenhou para que houvesse a aceitação dos habitantes de Nosso Lar, né? E aí ele conseguiu vencer a resistência pelo convencimento e pela dedicação e pelo mérito próprio dele, né? Pelos esforços próprios dele. Muito bem. Então nós vamos encontrar lá nesse capítulo, No Bosque das Águas, o seguinte relato. Dado o meu interesse crescente pelos processos de alimentação, Lísias convidou: vamos ao grande reservatório da colônia. Lá observará coisas interessantes. Verá que a água é quase tudo em nossa estância de transição. Curiosíssimo, acompanhei o enfermeiro sem vacilar. Chegados a extenso ângulo da praça, o generoso amigo acrescentou: esperemos o aeróbus. Aeróbus é um carro aéreo que seria na Terra um grande funicular. Nossa, complicou. Complicou, hein? Grande funicular. Ou seja, deve ser um veículo coletivo. Um veículo coletivo e sobre trilhos, né? Aquilo que seria equivalente a sobre trilho, mas sem o trilho. Que seria por imantação magnética, alguma coisa nesse sentido, né? Ou por ação magnética, né? Não imantação, né? Mal me refazia da surpresa quando surgiu grande carro, suspenso do solo, a uma altura de 5 metros mais ou menos, e repleto de passageiros. Olha lá, um grande carro suspenso a 5 metros, né? 5 metros é alto, né? 5 metros é alto. Por isso que eu te falei, né? Que seria um veículo sobre trilhos, só que não tem trilho, né? Suspenso magneticamente, né? Você falou. Ao descer até nós, à maneira de um elevador terrestre, examinei-o com atenção. O que é funicular? Um trenzinho, algo coletivo mesmo, mas um trem ou algo coletivo, né? Isso é que seria o aeróbus, né? Legal. Ao descer até nós, à maneira de um elevador terrestre, examinei-o com atenção. Não era máquina conhecida na Terra, constituída de material muito flexível, tinha enorme comprimento, parecendo ligada a fios invisíveis, em virtude do grande número de antenas na tolda. E aí, o que é tolda? O nosso Marcos vai... Eu pensei que você soubesse por causa
Por Com certeza o João ia saber, né? Ele que sabe de trem. Eu sei o que é todo poderoso, né? Um todo poderoso. Todo, tudo bem, né? Nós sabemos que é um todo, né? Que serve de anteparo no comércio, para sol, para chuva. Uhum. Então, em virtude do grande número de antenas na tolda. Destinado a abrigar do sol. Cobertura tolda é igual a todo. Igual mesmo. a todo. Então deve ser o teto, a parte de cima do trem. Isso. Então olha só, você pode repetir esse pedaço, Marcelo? Vamos repetir aqui. Que é mais fácil, né? Vamos lá. Uhum. Constituída de material muito flexível, tinha enorme comprimento, parecendo ligada a fios invisíveis, em virtude do grande número de antenas na tolda. Mais tarde, confirmei minhas suposições, visitando as grandes oficinas do serviço de trânsito e transporte. Então ele estava ligado a fios. Exato. Nunca tinha me atentado para isso. Fios invisíveis. Isso. Eu imaginava que ele voava solto e livre, mas não. Uma das imagens aqui do funicular é um teleférico. Legal. Que coisa. Então ele tinha fios. E é interessante também que ele visitou as grandes oficinas do serviço de trânsito e transporte, né? Lá como cá, também tem serviços de transporte e de trânsito. Lísias não me deu tempo a indagações. Aboletados convenientemente no recinto confortável, seguimos silenciosos. Experimentava a timidez natural do homem desambientado entre desconhecidos, né? Você imagina a cena, né? Igual quando a gente vai andar no metrô em São Paulo pela primeira vez. Vai no metrô em São Paulo pela primeira vez, né? Escada rolante na rodoviária antiga, né? Você lembra da rodoviária antiga lá de São Paulo, capital? Então, quando tinha aquela rodoviária, eu achava aquela escada rolante, nossa, eu achava o máximo, né? Também. A escada rolante. E a minha avó, ela nunca entrou na escada rolante. Não. Nunca. Ela também era, né, como seu avô, né, caipira do interior. E ela morria de medo, entendeu? Ela não entrava isso na cabeça dela, né? E a gente tinha que acompanhá-la degrau por degrau, né, naquelas escadas, tal, entendeu? Lá na rodoviária antiga. Aquela rodoviária antiga, eu esqueci o nome agora do local lá, me fugiu o nome. Aquela com a cobertura de acrílico, toda colorida? Isso, toda colorida. Aquela lá mesmo, de São Paulo, capital. Bom, muito bem. A velocidade era tanta... isso chamou a atenção, hein, Fábio? A velocidade era tanta que não permitia fixar os detalhes das construções escalonadas no extenso percurso. Ou seja, tem uma informação importante aqui, né? Que o percurso é extenso. Exato. Dentro da cidade do nosso lar. Extenso. Então ela é uma metrópole. Uma metrópole. Né? Ou seja, para você desenvolver uma velocidade tão grande dessa, né? Significa que você está percorrendo altas distâncias. São duas informações para dizer a mesma coisa. E ele diz, né? A distância não era pequena, porque só depois... de 40 minutos, incluindo ligeiras paradas de 3 em 3 quilômetros, me convidou Lísias a descer. Sorridente e calmo. O Lísias é uma delícia, né? Sorridente, calmo, sereno. Sorridente, calmo, sereno. E os benfeitores espirituais devem ser assim, né? Independente da circunstância que se encontra. Deslumbrou meu panorama de belezas sublimes. O bosque, em floração maravilhosa, embalsamava o vento fresco de inebriante perfume. Tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas. Entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulinhas flores, deslizava um rio de grandes proporções. A corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada em matiz celeste, em vista dos reflexos do firmamento. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem.
Plantadas a espaços regulares, árvores frondosas ofereciam sombra amiga, à maneira de pousos deliciosos, na claridade do sol confortador. Bancos de caprichosos formatos convidavam ao descanso. Notando o meu deslumbramento, Lísias explicou. E é de deslumbrar mesmo, né? A gente imagina a cena, né? Você fica fica embevecido, né? Você fica de boquiaberto o tempo todo, né? Notando o meu deslumbramento, Lísias explicou. Estamos no Bosque das Águas. Temos aqui uma das mais belas regiões de nosso lar. Trata-se de um dos locais prediletos para as excursões dos amantes, que aqui vêm tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências da Terra. Só que a palavra amante aqui não tem a mesma conotação de hoje, né? Não. Está querendo dizer das pessoas que se amam. Exatamente. Não amante, que seria a terceira pessoa, né? Num triângulo amoroso ou num retângulo amoroso. A observação ensejava considerações. A observação ensejava, dava oportunidades para considerações muito interessantes. Mas Lísias não me deu aso a perguntas nesse particular. Indicando um edifício de grandes proporções, esclareceu. Ali é o grande reservatório da colônia. Todo o volume do Rio Azul que temos à vista é absorvido em caixas imensas de distribuição. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Em seguida, reúnem-se novamente abaixo dos serviços da regeneração e voltam a constituir o rio, que prossegue o curso normal rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Substâncias invisíveis para a Terra. É impressionante, né? Porque eu fico imaginando um ateu, um materialista lendo isso, né? Ele lê isso e ele começa a dar risada, né? Porque, né, na cabeça dele, né, uma cidade que é suspensa na atmosfera, né, invisível, tem um rio imenso que deságua num oceano mais imenso ainda, né? E aí, e eles ficam mais contrariados, né, os nossos irmãos ateus, materialistas, porque quando eles foram estudar o nosso querido Chico Xavier, eles viram, porque se o cara está escrevendo e falando coisas que ninguém vê, ou de coisas, de pessoas e coisas que ninguém vê, então ele está tendo uma alucinação. E se ele está tendo uma alucinação, ele é um esquizofrênico, certo? Errado, não é certo, é errado. Por quê? Porque então ele tem esquizofrenia só transitória, só naquele momento do transe mediúnico ele tem a esquizofrenia. Aquilo que ele escreve é útil ou é inútil? Não estou nem falando esse livro aqui que vamos dizer que seja um livro de ficção científica, um livro de ficção. Mas as mensagens das outras obras, né, que são todas mensagens edificantes, inigualáveis, insuperáveis. Muitas observações nos romances mediúnicos, né, nós já dissemos várias vezes, né, nos romances históricos, muitas informações foram comprovadas depois, 50, 60 anos depois, ou seja, isso é a prova intelectual da imortalidade. Porque como é que ele tinha aquelas informações? Essas informações só foram descobertas e comprovadas depois. Então,
Aí, voltando ao raciocínio dos ateus e materialistas, eles veem o Chico Xavier no transe mediúnico, ele tem uma esquizofrenia transitória. Aí fora do transe mediúnico, ele tem família, ele chegou a ser arrimo de família de 18 pessoas. O salário dele sustentou 18 pessoas por um tempo. Ele era uma pessoa normal, trabalhava, tinha suas concursado depois, né? Tinha suas necessidades físicas normais, como qualquer pessoa. Entendeu? E o mais importante, você dava uma nota de 100 para ele e não rasgava. Né? Porque se você quer saber se uma pessoa não é boa da cabeça, dá uma nota de 100 e vê se ele rasga, né? Entendeu? É lógico, eu estou exagerando, né? Mas isso é uma prova de sanidade. Exatamente. Então, quer dizer, para os nossos irmãos ateus e materialistas, como é que eles vão explicar tudo isso, né? Entendeu? Mas é um livro de ficção. Da onde que ele tirou isso? Entendeu? Muito bem. Então, voltando lá. Então, em seguida, reúnem-se novamente, né? As águas do rio se reúnem abaixo dos serviços de regeneração e voltam a constituir o rio, que prossegue o curso normal rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Percebendo-me a indagação íntima, acrescentou: com efeito, a água aqui tem outra densidade, muito mais tênue, muito mais pura, quase fluídica. Notando as magníficas construções que me fronteavam, interroguei: a que ministério está afeto o serviço de distribuição? Imagine, elucidou Lísias, que este é um dos raros serviços materiais do Ministério da União Divina. Incrível. Olha só. Olha só, impressionante, né? É por isso que eu te falei, né, Fábio? Nós lemos esse livro 30 anos atrás, né? E agora a gente relê esse livro e você fala: meu Deus, como é que eu não tinha percebido isso, né? Então, o Ministério da União Divina, que é o ministério mais espiritualizado, é o que controla o serviço de distribuição de água, que é o principal veículo material, né? Vamos dizer assim, na matéria da essência da colônia espiritual, daquela essência, né? Não da nossa essência grosseira. Que diz? Perguntei, ignorando como conciliar uma e outra coisa. O visitador sorriu e obtemperou prazenteiro. Na Terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Em nosso lar, contudo, outros são os conhecimentos. Nos círculos religiosos do planeta, ensinam que o Senhor criou as águas. Ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energias e braços para ser convenientemente mantido. Nesta cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores semelhante dádiva. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui, ela é empregada, sobretudo, como alimento e remédio. Há repartições no Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação de água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí suas bases. Acontece, porém, que só os ministros da União Divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior entre nós, e cabe a eles a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os habitantes de nosso lar com a pureza imprescindível. Impressionante.
Fazem eles o serviço inicial de limpeza e os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Quando os diversos fios da corrente se reúnem de novo no ponto longínquo oposto a este bosque, ausenta-se o rio de nossa zona, conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais. Eu estava embevecido com as explicações. No planeta, objetei, jamais recebi elucidações, esclarecimentos desta natureza. O homem é desatento há muitos séculos, tornou Lísias. O mar equilibra-lhe a moradia planetária, o elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico, a chuva dá-lhe o pão, o rio organiza-lhe a cidade, a presença da água oferece-lhe a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo antes de qualquer consideração. Virá tempo, contudo, em que copiará nossos serviços, encarecendo a importância dessa dádiva do Senhor. Olha só que interessante. Nós sempre falamos isso, né? As descobertas que nós temos hoje aqui são cópias daquilo que nós já encontramos nas colônias espirituais, que somos oriundos, né? No livro Mensageiros, tem uma hora que André Luiz vê um quadro na parede, e ele fala, nossa, que legal, eu conheço esse quadro da Terra. Esse daqui é uma cópia daquele que está em tal lugar lá na Terra. Aí o Aniceto fala para ele assim, não, amigo, o de lá é da cópia Terra daqui. é cópia do daqui. Aqui. É interessante, né? Eu não sei nem se é o Aniceto ou se é o hospedeiro, o anfitrião lá na colônia. Eu também não vou lembrar. Então, virá tempo, contudo, em que copiará nossos serviços, encarecendo a importância dessa dádiva do Senhor. Compreenderá então que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. A água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Vamos ler de novo essa parte? Como que é? A água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos dos corpos, os restos, os suores, as secreções, mas também carrega as expressões de nossa vida mental. Talvez, né, me ocorre aqui, Fábio, a importância que os nossos irmãos da Umbanda dão para aquelas atividades que eles fazem nas cachoeiras, né? Entendeu? Que é muito frequente, mas eu não sei dizer o valor que eles dão, né? E uma outra coisa que é muito útil é que muitas vezes o banho que a gente toma, né? Muitas vezes ele é muito útil também, não só na parte física, como também para espairecer o pensamento, para mudar, né, aquela zona mental em que a gente se encontra. Por exemplo, me ocorre aqui dizer que o paciente que está em depressão profunda, não depressão leve, o paciente que está em depressão profunda, ele fica vários dias sem tomar banho. É muito comum ele ficar vários dias sem tomar banho. Tal o desânimo, tal a tristeza, tal o desgosto pela vida, etc, etc, né? E uma das coisas que faz parte do tratamento é estimulá-lo ao banho, entendeu? E estimulá-lo ao banho justamente para ter
ânimo para mudar aquela psicosfera, né? E provavelmente a ciência, quando indica um tratamento desse, indica empiricamente, né? Sabendo que faz bem, mas sem saber explicar a parte espiritual que está por trás. Sem saber explicar. Que o André Luiz está explicando aqui agora, né? A água no mundo, tal. A água no mundo, só vou repetir para a gente retomar. A água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas. E quando em movimento, sua corrente não só espalhará a bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Calou-se o interlocutor em atitude reverente, enquanto meus olhos fixaram a corrente tranquila a despertar-me sublimes pensamentos. Esse é o final do capítulo 10, né? Aí eu pergunto, um senhorzinho que vivia lá em Pedro Leopoldo, sem internet, né? Sem meios de comunicação assim avançados como nós temos hoje, como ele conseguiria trazer tantas informações como só nesse capítulo aqui desse livro? Não estou nem falando dos outros 412, né, que ele escreveu, mas só desse capítulozinho aqui desse livro. E aí eu não, 412 encarnado, né? Porque já passa de 500 as obras do Chico Xavier, da lavra mediúnica dele, né? Porque após a desencarnação dele, vários documentos foram encontrados e compilados em livros. E eu até cito outro senhorzinho do outro lado do planeta, que não deve ter conhecido o Chico Xavier, que é um cientista, né, Masaru Emoto, que fez pesquisas a respeito da água, né? E quando citam aqui que a água ela carrega também aquela parte psíquica, né? Onde é que está aqui? Deixa eu ver. Bênção do lar, com tudo que podemos sobre isso. A água carrega não somente os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Nossa vida mental. E ele diz que é no penúltimo parágrafo. Quando ele faz essa pesquisa, onde ele congela águas, né? E com um microscópio, enfim, ele faz uma leitura daqueles cristais de gelo que formaram naqueles tipos de água. Quando uma água ela é submetida a preces, esses cristais de gelo têm uma forma muito mais bela, mais harmônica, mais homogênea, formosa. Enquanto submetida a palavras de baixo calão ou sentimentos ruins, a água ela se transforma, ela fica com as formas todas irregulares. Então isso me fez lembrar isso. Eles não se conheciam e parece ter o mesmo sentido, né? E essa experiência é recente. É recente. Essa experiência é do início do século XXI. Sim, 2010, acho que... Então veja você, né? Uma informação dessa... É que eu não tenho autoridade científica para comprovar isso, né, Fábio? Mas certamente os pesquisadores, o pessoal que é da doutrina espírita, que são físicos, que são matemáticos, químicos, certamente eles vão identificar nessa informação, vão fazer essa ponte com a experiência do Masaru Emoto e mais uma constatação da prova intelectual da imortalidade, que uma informação da década de 40 do século passado foi comprovada 60, 70 anos depois. Sem dúvida. E a água realmente é muito importante, até assim, na história como um todo, como uma questão de purificar, de limpeza, né? Como diz aqui.
e até as ações de João Batista no Rio Jordão, onde ele usava essa parte simbológica da água, do batismo, fazendo aquela lavagem, né? Transformação. E Jesus cita também, se não me engano, na conversa com o Nicodemos, né? O que vem da água é água, o que vem do Espírito é Espírito. Cita águas como a matéria. Bem lembrado, né? Essas informações. Né? E mesmo do ponto de vista material, vejam vocês que a maioria dos países hoje, o nosso país deveria dar mais importância e infelizmente não dá, mas certamente tem pessoas que estão preocupadas e pessoas trabalhando seriamente nessa questão da água. Mas, por exemplo, o Fábio deve ter vivenciado isso certamente lá na Alemanha, né, Fábio? Porque eles valorizam muito a água lá, né? A água é cara lá, né? Lá nos países europeus. E, por exemplo, eu tenho informações que lá na Califórnia, que eles têm um período de seca muito grande lá, e eles reaproveitam tudo da água. Tudo. Inclusive tem estudos que eles estão aproveitando, transformando o esgoto em água, né? E evidentemente que isso, eles fazem um caminho lá de trabalhar todo o produto do esgoto e depois retorna para o rio para não ter uma impressão ruim, né? Entendeu? Mas que teoricamente poderia aproveitar, porque aquela água tornou-se pura mesmo. Os romanos faziam maravilhas de obras somente para transportar água. Né? Aqueles aquedutos gigantescos, né? que eram estruturas enormes apenas para fazer uma transportar água dali para outro lado. E tem vários remanescentes, né? Várias construções remanescentes. Olha só, eu estava conversando com um holandês e ele estava me contando, né, que eles não devolvem nenhuma água para a natureza pior do que a que eles tomaram. Eles sempre devolvem melhor. E aí eu achei interessante, né, fazendo um paralelo com o que você falou agora e com isso que está escrito aqui, ó. Quando os diversos fios da corrente da água se reúnem de novo no ponto longínquo oposto a este bosque, ausenta-se o rio de nossa zona, conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais, ou seja, trabalhadas pelo Ministério da União Divina, transformado em alimento, em remédios, não sei o quê, e com as impressões mentais, sentimentais dos habitantes de nosso lar, ou seja, eles devolvem melhor também para a natureza do que eles receberam, né? E vai chegar um dia em que nós vamos fazer isso também, mas felizmente já tem países no mundo fazendo isso, né? Nós que temos um rio Tietê da vida, né? Nós temos a coragem de deixar rolar por aí um rio Tietê da vida e outros rios tantos que tem por aí, né? Mas... Não, e isso porque melhorou, né, Fábio? Isso porque melhorou, porque houve uma conscientização maior das empresas e as empresas pararam de jogar direto os detritos, né? Direto no rio como era antes, entendeu? Ainda tem pessoas e empresas que fazem, lógico, eu não sou tão inocente para dizer que não, né? Mas em relação ao que era, houve uma melhora muito acentuada. Ou seja, nós estamos encaminhando para o que o Lísias falou, que vai chegar a época, né, em que nós vamos copiá-los. Infelizmente está caminhando para isso, não na direção contrária. Então achei essa parte bem interessante. E a evolução humana do ser encarnado, ela vem muito do que é aprendido na espiritualidade. Muitos cientistas, nós não sabemos de onde vinha aquele conhecimento. Simplesmente ele acordou com aquilo e descobriu algo muito importante, né? Então são cópias mesmo. O que é de bom feito lá, nós, de certa forma, trazemos para o lado de cá, para a nossa evolução. Tem uma parte aqui, gente, que eu achei interessantíssima, que ele fala assim, ó, que o homem julga-se absoluto dominador do mundo,
esquecendo que é filho do Altíssimo antes de qualquer consideração. E eu lembro sempre daquilo que eu aprendi com o Haroldo Dutra Dias no estudo do Gênesis, aonde ele fala da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu queria falar um pouquinho aqui de novo para lembrar, né? Que lá na Gênesis, logo no começo, já que você estava falando das águas, né, que separam as águas de cima das águas de baixo, o Espírito de Deus caminhava sobre as águas, né? Ou seja, as águas são do elemento primordial da criação, ou seja, da matéria, né? A matéria tem suas bases na água, né? Vamos dizer assim. Então, lá dentro do jardim do Éden tem uma árvore no centro do jardim, ou seja, que é a árvore da vida, né, que ele fala. Mas existe uma outra árvore que não se pode comer do fruto dela, da árvore do centro do jardim, que é a árvore da vida. Podemos comer do seu fruto à vontade, mas a outra árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, se eu comer o fruto dessa árvore, eu trago o conhecimento do bem e do mal para mim e eu me torno como o próprio Deus. Aí eu tomo a decisão de tudo sozinho, eu me desconecto da vida, da árvore da vida, e viro uma árvore independente, né? Quando eu como do fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí eu não preciso mais de Deus. Eu tomo todas as decisões sozinhas e eu chego nas minhas conclusões sozinho e sofro as consequências sozinho. E é o que ele está falando aqui, ó. Eu se acho. Eu se me acho. Se julga o absoluto dominador do mundo. Quando a gente se acha, a gente se perde. Exatamente. Olha que boa essa. E a gente se julga o absoluto dominador do mundo, né? Ou seja, comi do conhecimento do bem e do mal, sei tudo agora, não preciso mais me conectar com o Criador, né? Que é a fonte da vida, da onde a vida veio. E aí o que acontece? Eu seco. Como Jesus falou naquela passagem, né? Eu sou a videira, né? Se vocês se desconectarem de mim, vocês secarão. Ele se referindo a alguém que é o nosso tutor espiritual. Né? E aí ele fala que o homem se julga absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo, antes de qualquer consideração. Aí, meu amigo, todas as consequências ruins todos os nossos sofrimentos estão aí, né? Porque a gente tira Deus do centro e se põe no centro. E aí todo mundo está em volta da gente, né? Então eu sou melhor que todo mundo, ao contrário do que era antes, que era Deus no centro e nós todos em volta dele, e as pessoas estão ao nosso lado, ou seja, são iguais a gente. Então eu só queria fazer esse paralelo porque eu achei legal isso aí. Muito interessante. É assim. E belíssimo paralelo. Lembrando, o mérito está no que eu ouvi no vídeo do Haroldo. Bem do mal, né? Mas voltando um pouquinho com relação à água, né? Voltando da água também. A molécula da água. A molécula. Naquele livro A Caminho da Luz, né? Que Emmanuel ele mostra, né? O percurso, né, do ser, da história da humanidade, do ser encarnado no planeta Terra, e conta a história do nosso planeta. Desde quando o homem passou a viver em sociedade. Sim. Né? Passou a viver em sociedade. E fala também da formação do planeta, né? O primeiro elemento do planeta foi o hidrogênio, né? Que são duas moléculas de hidrogênio para uma de oxigênio, que é formada a água. Acho que foi o primeiro elemento complexo provavelmente a água. O hidrogênio foi o primeiro, juntou-se ao oxigênio, formou um líquido. E desta água que surgiu toda a vida do planeta também. Até ele diz que foi revestido o planeta com um gel, né, algo assim. Mas ele cita que é do mar que nascem os primeiros, das águas do mar, ou das águas, enfim, que ele diz, que nascem os primeiros micro-organismos. Micro-organismos, os primeiros unicelulares e assim por forma. Então, mas mesmo os biólogos ateus, materialistas, eles também reconhecem. Também tem essa teoria, né? E aí a gente vai lembrar do Evangelho do Lar, né? No lar, que a gente coloca uma água do lado, fluidifica. Ou num hospital, quando a gente vai visitar um doente, né?
a gente pode direcionar a nossa intenção positiva, né? E a força da nossa vontade para a água que a pessoa vai beber, né? Ou diretamente para a pessoa também, se for possível, né? E o corpo dela é formado de água, né? Então, quando alguém está nervoso, fala assim, calma, toma água. E aí você já põe aquela seu remédiozinho naquela água, né? Um copo d'água aqui para ficar. Que é aquela história do Chico, né? Que é a água da paz. Né? É a água da paz. Olha, quando alguém lhe ofender, tome a água da paz. Mas qual água que é essa? Aí o benfeitor explica para ele, quando alguém lhe ofender, você coloca a água na boca e não engula. Deixa a água na boca até a sua raiva passar. E trazendo até para os dias de hoje também, toda a indústria de bebidas, antes de se situar em um terreno, eles fazem exaustivos testes da qualidade da água. Se aquela água for boa, o seu produto. Exatamente. Até a indústria da bebida faz isso, né? Inclusive a cerveja, né? A cerveja tem muito disso. A cerveja tem muito disso. Se a água não é boa, a cerveja não será boa. Então quer dizer que ninguém destrói as particularidades da água. E eu fico imaginando também aquilo que ele fala no início, né? Que os casais diamantes, antes de se reencarnarem, né? Casais de esmeralda, casais safiras, casais diamantes, aqueles casais que estão programando a sua reencarnação. Então, você viu que o Lísias disse que eles vão ao Bosque das Águas, né? E fazer as promessas, as juras de amor, aquela coisa toda. E que eu acho bacana isso, né? Porque é um estímulo isso, né? Que os casais certamente ficam envolvidos naquela atmosfera, naquela beleza. Não só na beleza física, mas pela psicosfera, né, Fábio? Sim. Então, certamente os casais se sentem estimulados, encorajados, né? Para que eles sejam capazes de quando se reencontrarem, de executarem a missão que lhes foi confiada, né? Ou a missão a que eles se submeteram, a que eles, vamos dizer assim, julgaram que seria uma boa para o seu processo evolutivo, né? Muito interessante. Interessante mesmo. E lá em Munique, tem um rio que corta a cidade, como você me mostrou lá, né? Como São Paulo. Você mandou as fotos. Não, aquele que eu mandei é um parguinho. Não, esse recente, mas da outra vez que você foi... Mostrei, né? Você mostrou, inclusive o pessoal entra, tal. Isso, então tem um rio que corta a cidade. Esse rio nasce nos Alpes, né? E ele é praticamente gelo derretido, neve derretida. Passa em Munique, né? E você pode beber a água do rio. Então você pode nadar e beber. Tranquilo, pode beber. Assim como a água de qualquer torneira lá, né? Você pode abrir e beber a água. Então, e as crianças nadam, bebem água e até um sentimento estranho quando essas mesmas crianças vêm, por exemplo, para o Brasil e não podem tomar água da torneira. É um choque isso. É um choque essa realidade. Então assim, mas como assim? Né? Então você pode tomar banho e ficar bebendo água do banheiro, do chuveiro. Né? E é legal essa interação. Mas do rio também pode beber? Do rio você pode beber. É tão limpa assim que... limpa a água do rio. As empresas, os resíduos são... Não, eles são completamente tratados. E essa história, devolve melhor. Devolve melhor. E é legal você ter essa liberdade de beber a água de onde você nada. Entendeu? Onde você toca, onde você convive. Ela é tratada, ela tem flúor. Ela tem um pouquinho, né? Para não ser prejudicial também. Tanto é que aqui no Brasil... Mas os animais não fazem xixi lá, não tem? O negócio é diluído, porque é um rio, não é? É um rio, mas eles não têm acesso ao rio. Eles são... Em toda a extensão? É tudo controlado. Em toda a extensão não tem acesso ao rio? Não tem. Eles têm...
É tudo controlado. Gato, cachorro. Todos os resíduos de todos os locais e todo o acesso é controlado. Você não tem... Não, cachorro, gato entra. Assim. Mas aí a própria natureza também filtra, né? Porque o rio, eles fazem assim, ó. Ele é sempre dividido em dois. Ele tem o canal do rio, que é profundo e volumoso. E aí eles pegam uma parte paralela desse canal, afundam e fazem cascalhado. E aí passa a parte onde você pode entrar, onde você pode se banhar, entendeu? Fazer esportes. Né? E obviamente que tem criança, alguém que vai fazer xixi ali naquela água, tudo, mas ele não tem resíduos, vamos dizer assim, de esgoto ou de fábrica ou de nada. E a própria natureza vai filtrando isso, né? Com cascalho, etc e tal. Se você quiser beber, fica assim, a seu critério. Não vai, se você fizer um teste, você não vai passar mal. De resíduos fecais, alguma coisa, não é suficiente para te fazer mal. Entendeu? Mas é muito interessante. Eu acho que é o futuro, né? Antes a gente falava assim que o Brasil era muito abundante em água. Agora a gente vê que na nossa região, por exemplo, já está chovendo menos do que antigamente, né? E reservatórios e rios que eram límpidos já não são mais. Então a gente vai naturalmente começar a reverter isso, começar a tomar mais cuidado com a água, que a gente não tomava antes pela abundância que a gente tinha, né? Agora na escassez a gente aprende. Eu acho que esse é o caminho, né? É a escola da vida, né? A escola da vida. Diante da escassez, diante da escassez de sentimentos. Eu trabalhei numa empresa, muitos anos atrás, uma indústria química. Eles estavam à margem do rio. Eles captavam a água do rio para usar num processo de resfriamento, enfim, da fábrica. E depois tratavam, e a água, onde a água ela voltava para o rio, despejada para cima da fábrica. Ou seja, a água pegava de volta. Pegava de volta, porque aquela mesma água eles estavam captando novamente. Eles captavam e jogavam água lá em cima. Para que... Inteligente. É uma coisa, até uma lei. Talvez ele teria que fazer isso, uma legislação, para que ele tivesse responsabilidade sobre a água que eles estavam jogando no rio. Senão eles iam captar água suja de volta. É interessante, muito bem pensado isso. Bem pensado. Joga para cima que aí você vai pegar ela própria. Então, legal. Muito bem. Acho que nós podemos então dar por encerrado essas reflexões do nosso programa de hoje, né, que incluiu o estudo do capítulo No Bosque das Águas. Hoje nós tivemos o contato, né? Eu fiquei tão emocionado a primeira vez quando eu li sobre o aeróbus, né? Que é sensacional, né? E como também